Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na TV Rosário e os dados da nossa aula estão na sua telinha. A aula de hoje é da disciplina de matemática, como vocês podem ver aqui. O professor sou eu, Natanael de Souza Barreto, e o nosso conteúdo a ser explorado é o conjunto dos números racionais. Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos dos números racionais. E depois dessa aula nós iremos fazer operações com os números racionais. Então, aqui no primeiro slide, vamos abordar duas formas dos números racionais. A forma decimal e a forma de fração. Os números decimais, eles são escritos com vírgula, nessa forma aqui, ó. 3,12 é um exemplo de número decimal e 0,365 é um outro número racional que está escrito na forma decimal. Ou seja, esses aqui são números racionais que estão escritos na forma decimal. O que é um número escrito na forma decimal? É o número onde eu escrevo ele utilizando a vírgula. Tudo bem? Eu vou destacar aqui duas partes dos números decimais. O número decimal ele possui duas partes. A parte inteira e a parte decimal. Tudo bem? Professor, o que é a parte inteira de um número decimal? A parte inteira de um número decimal são todos os números que é composto, quer dizer, são todos os números que vêm antes da vírgula. Então, essa parte aqui, ó, que vem antes da vírgula, é o que eu chamo de parte inteira. Então, significa dizer que a parte inteira desse número decimal é o número 3. A parte inteira desse número decimal seria o zero. E quem é a parte decimal? A parte decimal é formada por todos os números que estão após a vírgula. Então, a parte decimal aqui, ó, é o 12. A parte decimal aqui seria o 365. Então, aqui nós temos a parte inteira. E aqui nós temos a parte decimal dos números. Uma coisa interessante de nós sabermos é quantas casas decimais cada número decimal possui. Por exemplo, o número 3,12, ele possui quantas casas decimal? Ele possui duas casas decimais. A quantidade de números após a vírgula determina a quantidade de casas decimais o número tem. Então, esse número 3,12 tem duas casas decimais, tá? Duas casas decimais. Tudo bem? Que seria o 1 e o 2. Ou seja, a quantidade de números após a vírgula são as casas decimais. Então, como temos dois números, então temos duas casas decimais. Aqui no número 0,365, nós temos três casas decimais. Quem seriam essas três casas decimais? Seriam o 3, o 6 e o 5. Ou seja, a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula é a quantidade de casas decimais que esse número possui. Então, aqui, para encerrar, a forma decimal dos números racionais, elas têm duas partes, a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira são os números que vêm antes da vírgula. Então, aqui, a parte inteira que é formada pelo número 3. A parte inteira que é formada pelo número 0. Tudo bem? E a parte decimal é formada pelos números que estão após a vírgula. Então, no caso aqui, o 1 e o 2, formando duas casas decimais.
E aqui no segundo exemplo nós temos o 365 como parte decimal, no caso, 3 casas decimais. Então, vamos aqui para os números racionais escritos na forma de fração. Quando nós queremos escrever os números na forma de fração, eu quero destacar dois elementos importantes, que são os denominadores e os numeradores. Os numeradores são os números que vêm aqui em cima, tá? E os denominadores são os números que vêm aqui embaixo. Então, a estrutura de um número na forma de fração é o seguinte: a gente utiliza essa barra para indicar a divisão entre dois números, tá? Esses números que estão aqui em cima é o que eu chamo de numerador, tá? Então, esses números aqui da parte de cima da minha fração é que eu chamo de quem? De numerador. E esses números que se encontram na parte de baixo dessa barrinha, eu chamo de denominador. Tudo bem? Então, aqui na fração 3/5 e na fração 6/7, nós temos como numeradores o número 3 e o número 6. E como denominador, nós temos o número 5 e o número quem? E o número 7. Então, tranquilo, né? Números na forma de fração são escritos dessa forma aqui, com a barrazinha, que significa que o símbolo de divisão, tudo bem, pessoal? Por exemplo, 3 dividido por 5 é a mesma coisa de eu escrever ele dessa forma. 3 dividido por 5, como está aqui, ó, tá? Isso aqui é a forma de fração. Essa barrinha aqui vai me indicar a divisão do número 3 pelo número 5. Da mesma forma aqui, ó. 6 dividido por 7 é a mesma coisa de 6 sobre 7, tá? Só que é uma forma diferente de escrever esse número aqui. Então, vamos lá. Um passo importante que nós precisamos saber é transformar decimais em frações. Por exemplo, eu tenho aqui o número 3,12. Só que eu quero transformar ele em fração. É bom que a gente aprenda a transformar números decimais em fração, porque em algumas circunstâncias é melhor nós trabalharmos com números na forma de fração do que com números na forma decimal. Tudo bem? Então é importante a gente estar ligado nesse aspecto. Então, professor, como é que eu faço para transformar o número 3,12 em um número na forma de fração? Primeira coisa, o número na forma de fração tem a barrinha, né, que indica a divisão. E quando eu quero determinar qualquer número na forma de fração, o numerador é formado pelo próprio número sem a vírgula. Então, ficaria 312. Então, o numerador é formado pelo mesmo número sem a vírgula. E aqui embaixo são potências de base 10. Então, seria o 1 seguido de alguns zeros. Mas quantos zeros vai ter aqui, professor? Como eu vou saber a quantidade de zeros que eu vou ter aqui no meu denominador? É só a gente observar a quantidade de casas decimais. Esse número aqui tem quantas casas decimais? 2, né? Ou seja, 2 números após a vírgula, que é o 1 e o 2. Então, significa dizer que aqui vai ter quantos zeros? 2 zeros. Então, 3,12 é a mesma coisa de 312 sobre 100. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Vamos pegar o número 0,365. Eu quero transformar o 0,365 em fração. Como é que eu faço? Primeiro eu coloco a barrinha aqui, que indica a minha fração. Em cima, eu vou colocar o próprio número
sem a vírgula. E embaixo? Embaixo é o 1 seguido de zeros. Mas quantos zeros, professor? A quantidade de zeros que eu colocar aqui é a quantidade de casas decimal que esse número tem. Ou seja, a quantidade de números que tiver depois da vírgula. Então, temos quantos números aqui depois da vírgula? 3, né? Então, significa que aqui é 3 zeros. Aí, como esse número zero aqui, 0,365, é a mesma coisa que 365, então eu vou escrever assim, ó. 365 sobre 1000. Tudo bem? Então, o número 0,365 corresponde à fração de 365 sobre 1000. Então, é dessa forma que a gente vai transformar números decimais em fração. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Por exemplo, 1,2 na forma de fração. Vamos colocar aqui o número 1,2 na forma de fração. Então, eu vou colocar minha barrinha aqui de fração. Vou colocar aqui o 12, né, que é 1,2 sem a vírgula. E aqui embaixo eu coloco um 1 seguido de uma quantidade de zeros. Mas quantos zeros? Só um. Por quê? Porque só tem um número depois da vírgula. Então, seria 1,2 seria 12 sobre 10, né, na forma de fração. Então, aqui no nosso primeiro tópico, onde a gente estudou as formas dos números racionais, nós aprendemos a identificar duas formas dos números racionais, que no caso seriam os números decimais, esses números que são escritos na forma de vírgula, né, com a vírgula, e os números na forma de fração, que é a representação de uma divisão, só que dessa forma pela barrinha. Tudo bem, ó? E aprendemos também a transformar decimais em frações. Professor, e se eu quiser transformar uma fração, né, uma fração em decimal? É só eu dividir, né? Pegar o 3 dividido pelo 5. Por exemplo, se eu quiser transformar o número 3/5 em decimal, é só eu pegar o 3 e dividir pelo 5. Que aqui 3 dividido por 5 não dá, 0, aqui e 0 aqui. 30 dividido por 5, que dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, o número 3/5 é a mesma coisa de 0,6. Então, para transformar uma fração num decimal é só dividir. Tá? Divide de cima pelo de baixo. Então, vamos para o nosso próximo slide, onde nós comentaremos mais alguns aspectos sobre os números racionais. No nosso exemplo, no nosso slide aqui, nós vamos falar sobre simplificação de frações, queridos. Então, é algo muito importante que nós possamos aprender, que é a simplificação entre frações. Então, deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. Eu quero simplificar a fração 24 sobre 36. O que é a simplificação, professor, de fração? A simplificação é quando eu encontro números que dividem tanto o numerador quanto o denominador. Tudo bem? Então, eu vou procurar números que dividem tanto o 24 quanto o 36. Professor, eu posso dividir, por exemplo, aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 3? Não, não pode. No processo de simplificação, eu tenho que dividir os dois pelo mesmo número. Por quê? Porque eu tenho que manter a proporção. Então, aqui eu observo que o 24 e o 36, eles são os dois divisíveis por 2. Professor, como é que o senhor sabe? Critérios de divisibilidade, né? Que eu mesmo já expliquei para vocês. Os dois números são pares.
Então, dá para perceber que os dois são divisíveis por quem? Por 2. Então, eu pego aqui 24 dividido por 2 dá 12. E 36 dividido por 2 dá quanto? 18. Só que quando chegou aqui, 12 sobre 18 avos, eu percebo que ainda eu posso dividir por 2 os dois. Por quê? Porque ambos são pares. Então, significa dizer que ainda dá para simplificar essa fração. O processo de simplificação visa obter uma fração mais simples de se trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. E 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Aqui eu percebo que ainda dá para dividir. Eu posso dividir o de cima por 3 e o de baixo por quem? Por 3. Mas, professor, o de cima dá para dividir por 2. Mas só que o de baixo não dá. Lembre-se que no processo de simplificação, eu tenho que dividir os dois números pelo mesmo número. Ou seja, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Essa fração aqui não dá mais para simplificar. Perceba que eu não vou achar nenhum número que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Então, essa fração aqui, ela é chamada de fração irredutível. Tudo bem? Quando eu simplifico uma fração e eu chego no processo final, na fração máxima, mínima no caso, essa fração aqui ela é chamada de fração irredutível. Por quê? Porque não dá mais para simplificar. Tudo bem? Essas frações que eu obtive aqui, ó, no processo, essa fração e essa fração, elas são todas frações equivalentes. Tudo bem? O que são frações equivalentes? São frações que vão apresentar o mesmo resultado se eu dividir o numerador pelo denominador. Só que eu coloquei aqui um exemplo até que bastante longo, né? Professor, mas eu vou precisar fazer sempre isso para eu obter a minha fração irredutível, a fração que eu quero? Não. A gente pode ir direto logo ao ponto. Por exemplo, como é que eu faço para simplificar direto o 24 e o 36? A primeira coisa, se eu quiser ir direto do 24 sobre 36 e direto para a fração irredutível, eu tenho que encontrar o MDC do 24 e do 36. Lembra lá da aula da professora Luana sobre o encontro do MDC e do MMC? Então, a gente vai agora fazer uma fatoração. A gente vai fatorar o 24 e o 36, a fim de nós encontrarmos o MDC desses dois números. Tudo bem? Estou tentando fazer aqui uma reta, mas parece que está difícil, né? Vamos lá, aqui tá bom. Então, vamos fazer o processo de decomposição aqui em fatores primos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu percebo que o primeiro número primo que divide os dois aqui é o número 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. E 36 dividido por 2 dá quanto? Dá 18. Pessoal, perceba que eu não vou investir muito tempo aqui nessa explicação dessa fatoração, porque isso aqui já foi uma aula explicada pela professora Luana, tudo bem? E aí, ó, como eu vejo que os dois ainda dá para dividir pelo número 2, eu pego, continuo dividindo pelo número 2, que dá 6 aqui e dá 9 aqui. Percebo que aqui ainda um dos dois dá para dividir pelo número 2, então continua a divisão, né? Então, aqui 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não dá
para dividir por 2. Então, repete o 9. Aqui, nenhum dos dois dá para dividir pelo número 2, porque os dois são ímpares. Quem é o próximo número primo? O 3. Tem alguém que dá para dividir pelo número 3? Tem. O próprio 3 e o 9. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Tem alguém que dá para dividir por 3? Tem o 3 aqui, ó, então continua. O 1 repete. 3 dividido por 3 dá 1. Como chegou aqui no 1 e 1, né? Já que eles não são nem primo nem composto, a gente para a nossa decomposição. Então, como é que eu faço para encontrar o MDC? O MDC, para encontrar o MDC, eu vou multiplicar apenas os fatores primos que dividiam os dois números ao mesmo tempo no longo desse processo. Perceba que o número 2 aqui, ele dividiu tanto o 24 quanto o 36, né? Então, eu coloco aqui, ó. Esse número 2, ele também dividiu o 12 e o 18. Então, eu coloco ele aqui na minha contagem também. Esse aqui entra. Esse 2, ele já não entra, porque perceba que quando eu fiz aqui a divisão, ele só dividiu o 6 e não dividiu o 9. Então, ele não entra. Esse 3 aqui, ele vai entrar na minha contagem. Por que ele vai entrar na minha contagem? Porque ele dividiu o 3 e o 9. Então, ele entra aqui, ó. Esse 3, ele não entra. Por quê? Porque ele só dividiu o 3 aqui, ele não dividiu o 1. Então, o MDC é a multiplicação dos fatores comuns. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre 24 e 36 é 12. O que é que eu vou fazer? Como eu encontrei o MDC e eu estou simplificando essa fração, eu vou dividir aqui por 12. E vou dividir aqui quem? Por 12. Vou só apagar aqui para a gente não ficar tão poluído, tá bom? Então, estou simplificando aqui a fração 24 sobre 36. Então, vou dividir aqui por 12 e vou dividir aqui por 12. Então, vamos lá. 24 dividido por 12 dá 2. 36 dividido por 12 dá 3. Perceba que eu já fui direto da minha fração para a fração que irredutível. Então, nesse exemplo aqui, a gente aprendeu como simplificar a fração. E isso vai valer para toda e qualquer expressão, né? Toda fração. Então, como é que eu vou simplificar? Eu vou encontrar números que dividam tanto o numerador quanto o denominador. Só que se eu quiser ir direto fazer esse processo, evitar todo esse passo a passo aqui, o que é que eu faço? Eu encontro o máximo divisor comum dos dois números e efetuo a divisão direta. Então, essa daqui seria a fração irredutível do número ou da fração 24 sobre 36. Então, vamos aqui para mais um exemplo. Eu vou apagar isso aqui que está aqui na tela, tá bom? Para a gente fazer mais um exemplo. Vamos agora simplificar a fração a fração 63 sobre 81. 63 sobre 81. Tudo bem? Eu quero simplificar a fração 63 sobre 81. Percebam que aqui já são dois números que são mais difíceis vamos dizer assim, da gente encontrar os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Mas se a gente utilizar o processo de decomposição
dos números, a gente vai encontrar já o número direto. Então, vamos lá. O 63 e o 81, eles dão para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Não. Por quê? Porque eles são ímpares. Então, quem é o próximo? O próximo é o número 3. Será que o 3 divide o 63 e o 81? Para você não sei de cabeça. Utiliza os critérios de divisibilidade que eu expliquei. Dá uma revisada lá. Perceba que se eu somar o 6 mais o 3 dá 9. O 9 divide o 3. E o 3 divide o 9. Então, o 63 é divisível por 3. Então, vamos lá. 63 dividido por 3 dá 21. 81 dividido por 3 dá 27. Ah, 21 e o 27 dá para dividir por 3? Dá. Então, continua dividindo. Então, 21 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. 27 dividido por 3 dá 9. E me restou agora aqui o 7 e o 9. Ainda dá para dividir por 3? Dá, porque o 9 divide 3. O 7 não divide, então, repete. 9 dividido por 3 dá 3. Tem alguém que dá para dividir por 3 ainda? Tem o 3, então continua. Então, repete o 7, porque ele não é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E tem alguém que dá para dividir por 3 aqui? Não. O próximo número primo aqui é o 7, né? Porque só ele que divide ele mesmo. Então, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então, a gente para o nosso processo aqui. Agora eu quero encontrar o MDC. O MDC, máximo divisor comum. No MDC eu só vou pegar os números aqui, os dos fatores primos que dividiram os dois ao mesmo tempo aqui nesse processo. Então eu vou pegar esse 3, coloco aqui. Vou pegar esse 3, né? Vou colocar ele aqui. Esse 3 também vai entrar na minha contagem, por quê? Porque ele dividiu o 21 e o 27. Eu não vou pegar esse 3, por quê? Porque ele dividiu só o 9, não dividiu o 7. Eu não vou pegar esse 3, por quê? Porque ele dividiu só o 3 e não dividiu o 7. E eu não vou pegar esse 7, porque ele dividiu só o 7 e não dividiu o 1. Então, 3 vezes 3, 9. Então, o máximo divisor comum do número 63 e 81 é 9. Então, o que é que significa? Significa dizer que no processo de simplificação eu tenho que dividir o 63 por 9 e o 81 por 9. Então, 63 dividido por 9 dá 7. E o 81 dividido por 9 dá 9. Então, significa dizer que essa daqui é a fração irredutível do número 63 sobre 81. Tudo bem? Então, esse é o processo de simplificação dos números racionais. Então, é dessa forma que a gente simplifica números fracionários. E aí, com a prática da gente resolvendo, a gente já vai percebendo, ou seja, esse processo já vai ficando automático. Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Aqui no nosso próximo slide, nós temos a resolução de uma questão. Tudo bem? A questão diz o seguinte: represente na reta numérica os pontos a seguir. Eu escolhi essa questão porque geralmente nas provas, né, externas, caem muitas questões de localização de pontos na reta numérica, tá bom? Então vamos aqui primeiro construir a nossa reta numérica. Eu vou aqui construir uma reta para que a gente possa escrever bem os números. A reta numérica é a retazinha que a gente utiliza para escrever os nossos números.
Nessa reta numérica, o primeiro item que a gente desenha é o número zero. Por que o número zero? Porque ele é o nosso referencial. Porque eu sei que à direita dele vai estar os números positivos e à esquerda dele vai estar os números negativos. Aí aqui eu vou colocar os números, eu vou colocar o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3 e aqui a reta segue, né? Ela cresce infinitamente para cá. E à esquerda eu sei que estão os números negativos. Então eu vou localizar bem aqui o número menos 1. Aqui eu vou colocar o número menos 2. E aqui eu vou colocar o número menos 3. Tá bom? E aqui a gente sabe que essa reta ela cresce infinitamente. E aí eu quero localizar esses pontos aqui, ó, né? Da letra A, B, C, D, E e F na reta numérica. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de onde os números, né? Seja ele natural, seja ele inteiro, seja ele racional, seja ele irracional ou real, ter a ideia de onde ele está localizado. Tudo bem? Então, na letra A, ele pede o seguinte: onde está localizado o ponto A de abscissa 0,0,9. Então, o número 0,9, primeira coisa, ele está à direita ou à esquerda do número 0. Ele está à direita, por quê? Porque ele é positivo, ó, o sinalzinho de mais aqui, ó. E outra coisa, vamos lembrar, ele está na forma decimal, ou seja, ele é um número racional que se encontra aqui na forma decimal. Então, 0,9, ele é um número que está entre quem? Entre o 0 e o 1, né? Porque ele é menor do que o 1 e ele é maior do que o 0. Então, ele estaria aqui bem próximo, né, do número 1. Então, vou colocar aqui o ponto A. Então, o ponto A se encontra aqui. Quem é o ponto A? Ele é a abscissa 0,9, tá? Lembrando que se eu deixar sem o sinal de mais, é a mesma coisa de quem? Do número 0,9. Tudo bem? Então, aqui, ó, esse ponto A, ele é chamado de imagem geométrica do número quem? 0,9. Então, localizamos já aqui o número 0,9. E na letra B, ele quer saber quem é a abscissa do ponto menos 3/5. Aí, olha, ele é um número racional que está na forma de quem? De fração. Ele está à esquerda ou ele está à direita do zero, né? O zero aqui que é a origem, ele é o marco inicial. Ele está à esquerda, por quê? Porque ele é um número negativo. Só, professor, como é que eu faço para me ter uma noção? Como eles estão na forma de fração, o melhor modo é que a gente divida o número 3 sobre 5. Se a gente dividir 3 por 5, 0 aqui e 0 e vírgula, né, porque o 3 é menor, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Então, o número menos 3/5 é a mesma coisa de menos 0,6. Tudo bem que é o resultado aqui, ó. Então, já sei que ele está à esquerda e ele está entre o menos 1 e o 0, não é? Ó? Porque esse número ele é maior do que o menos 1 e menor do que o 0. Bem aqui, por exemplo, eu marcaria a metade, né? Que seria o menos 0,5. Bem aqui eu marcaria o menos 0,5. Só que aqui é o menos 0,6. Então ele deve estar aqui depois, né? Ó. Ele deve estar bem aqui depois do 0,5. Então, bem aqui eu vou marcar o ponto B. O ponto B, que é o número quem? Menos 0,6. Ok, pessoal? A letra C e a letra F e a letra D eu vou deixar
como exercícios, tá? Para vocês, e eu vou fazer aqui a letra E. A letra E, ele pede para a gente marcar o ponto R de abscissa 3. Mas onde é que está o ponto 3? O ponto 3 está aqui, ó. Que é o ponto mais 3. Lembre-se, 3 e mais 3 é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui vai estar o ponto R. O ponto R que tem a abscissa quem? Mais 3. Então, vai ficar como atividade de casa para vocês fazerem, né? Localizar o ponto C, marcarem o ponto C de abscissa 7 sobre 3 e o ponto D de abscissa menos 1,4 e aqui na letra B o ponto S de abscissa menos 9 quartos. Tudo bem? Lembre-se que é só dividir esse cara e localizar eles aqui na minha reta. E aí, pessoal, não se esqueçam de estarem se deslocando até a escola para estar tirando dúvidas com os professores que estarão lá de plantão e você também pode estar entrando em contato comigo, tá? Pelo telefone 98 985 58 7707. Professor Natanael. Tudo bem? Então você pode anotar esse telefone aqui, ó, pode estar entrando em contato para tirar dúvidas, tá? E até me dar sugestões também de como está melhorando na aula. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula sobre alguns aspectos sobre os números racionais. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre operações com números racionais. Uma boa tarde, um abraço e fiquem com Deus.